Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Eu quero convidá-los nesse momento a participarem comigo, de um café com teologia. Convido você a tomar esse cafezinho comigo nesse momento, certo? Então vamos aguardar aí para ver se chega alguns amigos, está chegando aí algumas pessoas entrando. Vão chegando aí. Vejam só, há poucos instantes eu fiz uma live no Facebook e aqui no Instagram, só que eu não consegui salvar essa live aqui no Instagram, apenas no Facebook. Então eu gostaria de trazer uma breve palavra de meditação nas Escrituras, certo? No Salmo 123. E eu espero que essa palavra ela encoraje a sua vida a permanecer confiante no Senhor nos tempos das adversidades, tá ok? Então, antes de nós iniciarmos o momento devocional, vamos orar, certo? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor e te bendizer por esse momento especial, onde nós, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor, na Tua presença, pedindo que o Senhor seja conosco, que o Senhor abençoe os amigos que estão assistindo, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida através dessa palavra que eu exporei, ó Deus, que eu compartilharei com os meus amigos, que eu vou expor. Seja conosco em cada momento, essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Vamos cantar primeiro um cântico? Vamos lá? O cântico diz assim, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. A palavra que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite está no Salmo 123, que diz o seguinte:
Cântico de peregrinação. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Eu rogo ao Senhor que o Teu Santo Espírito me auxilie para que eu possa edificar a vida dos amigos que assistem e que assistirão essa live. Ó Deus, ilumina-nos, Deus, e que o Senhor me use poderosamente, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. É que oro em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, esse salmo ele é conhecido como salmo de peregrinação. Peregrinação porque ele faz parte de uma coleção de salmos, do 120 ao 134, que são salmos que eram utilizados pelos israelitas quando eles estavam em peregrinação, subindo até a cidade de Jerusalém para adorar ao Senhor no santuário, no Monte Sião. E ele foi escrito, esse salmo, quando o salmista e o povo de Deus estava vivendo um tempo muito difícil de oposição dos seus adversários e inimigos. Um tempo de angústia e de muito sofrimento, aonde eles estavam sendo motivos de escárnio, de zombaria. E, enfim, diante do sofrimento do salmista e do povo, ele escreveu essa oração. E se eu fosse dar um tema para esta oração, eu diria que a nossa esperança está unicamente no Senhor. A nossa esperança está unicamente no Senhor. E por que a nossa esperança está unicamente no Senhor? Nós precisamos compreender que nós estamos passando dias difíceis, de adversidades difíceis. E quantos de nós, não somente por causa do coronavírus, mas em sua vida tem passado tempos difíceis, onde tem estado numa condição muitas vezes de opróbrio, de vergonha. E a palavra que eu quero trazer é para encorajá-lo a você colocar sua esperança no Senhor. Então vamos ao texto. Por que a nossa esperança deve estar unicamente no Senhor? Em primeiro lugar, o salmista ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os... a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. O primeiro motivo pelo qual nós devemos colocar a nossa esperança unicamente no Senhor é porque o nosso Deus ele é soberano. O salmista ele tem consciência disso quando ele diz que eleva os seus olhos para aquele que habita nos céus. O nosso Deus, ele habita nos céus. Ele habita no alto e sublime trono, como fala Isaías no capítulo 57, versículo 15. O Senhor, ele é altíssimo, ele é sublime e ele está sentado no seu trono, governando sobre todas as coisas. Por mais que os governos, que os reinos, eles caiam, por mais que o mundo ele passe por um caos, mas nós precisamos confiar e entender que Deus ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele habita nos céus, isso quer dizer, ele está sentado no alto e sublime trono. Deus, ele é altíssimo. Nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele tudo pode. E nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos colocar nossa confiança nele, porque ele tem todas as coisas sob o seu controle. Em segundo lugar, o segundo motivo pelo qual nós devemos esperar unicamente no Senhor nos tempos das adversidades
É porque o nosso Deus, ele é o Deus provedor. No versículo 2, o salmista diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. E no versículo 2 ele diz assim: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus. No passado, os servos, isso é um pouco difícil, diferente dos nossos dias, mas antigamente um empregado, um servo que servia aos senhores, Então, os seus senhores falavam com eles por meio das mãos. Então, os servos, eles precisam sempre estar com os olhos fitos nas mãos do seu senhor e as servas na mão da sua senhora. Quando elas acenavam com a mão, então os servos, eles deveriam estar atentos. Também era das mãos dos seus senhores que os servos recebiam, o seu sustento, e eles eram beneficiados com alimento e em tudo que eles necessitavam. Além do que também era das próprias mãos dos senhores que viam a proteção quando os seus servos estavam sendo de alguma forma injustiçados. Então é dessa forma que o salmista ele nos ilustra o quanto que nós devemos confiar em Deus e esperar no Senhor. Com os nossos olhos fitos nas mãos do Senhor, porque as mãos de Deus, o nosso Senhor, são mãos provedoras. Se você está necessitado, seja do que for, seja necessitado dos suprimentos necessários para você e a sua família, ou até da proteção necessária, essa provisão ela virá de Deus e do Senhor. Portanto, nós precisamos estar com os olhos fitos no nosso Deus. Porque como nós cantamos, o nosso Deus ele é soberano, ele tudo pode, ele é alto, ele é sublime, ele é santo. Enquanto nós somos pecadores, o nosso Deus ele é santo. Enquanto nós somos pequenos, o nosso Deus ele é altíssimo, ele é grandioso. Enquanto nós somos impotentes diante da crise e do caos, o nosso Deus ele é o Todo-Poderoso. Então, por mais que o nosso Deus ele seja excelso, por mais que ele seja até transcendente, mas ele também é imanente. Por quê? Porque ele, além de ser o Deus criador, ele também é o Deus provedor, o Deus também da providência. Ele se relaciona, ele se ele se torna condescendente para com seus filhos, para com seus servos. E foi assim que Deus ele se condescendeu de nós quando ele se fez homem, quando Deus enviou o seu Filho, a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus que se fez homem e veio ao nosso encontro para nos resgatar, para poder nos redimir do estado de morte espiritual, de sofrimento. Então, Deus ele é altíssimo, mas ele também vem ao nosso encontro. O seu amor faz com que ele venha ao nosso encontro para suprir as nossas necessidades, e a nossa maior necessidade é a necessidade de salvação e redenção, que tão somente por meio de Jesus Cristo nós podemos ter. Mas deixa eu lhe falar só mais um motivo pelo qual nós devemos confiar e esperar unicamente no Senhor. Nós devemos confiar e esperar unicamente no Senhor, porque o nosso Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus que se compadece de nós. Veja o final do texto que o salmista ele fala. Ele diz assim, no final do versículo 2, o versículo 3 e 4. O Senhor nosso Deus, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que Ele tenha compaixão de nós. O salmista ele tinha certeza de que Deus,
Ele é o Deus de misericórdia, é o Deus que se compadece do seu povo. Tanto que nos versículos 3 e 4 ele conclui dizendo: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, ou seja, tem misericórdia de nós, Senhor, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Veja que o salmista, ele confia em Deus, que o Senhor virá em seu favor com a sua misericórdia. E assim deve ser, e assim deve estar os filhos de Deus, os servos de Deus. Quem não lembra aqui do cego de Jericó, Bartimeu, quando ele soube que Jesus estava passando pela região em que ele morava, quando ele ouviu de longe que Jesus vinha com a multidão, ele passou a gritar desesperadamente. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns que estavam à sua volta diziam: cale-se, ó cego, cale-se, Bartimeu, ele não te ouvirá. Mas ele, quanto mais as pessoas, elas tentavam impedir que ele gritasse, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele ouviu o clamor de Bartimeu e foi ao encontro de Bartimeu para atender a sua necessidade, por causa da sua misericórdia que foi grande. E ele disse: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. E o Senhor tocou e disse: veja. E nós, meus amigos e minhas amigas, podemos ver as bênçãos de Deus chegando até nós, a proteção do Senhor chegando até nós. Nós podemos achar o favor do Senhor através da sua misericórdia, porque o amor do nosso Deus é incondicional. E as manifestações do amor de Deus consistem na sua graça, na sua misericórdia e na sua bondade. Nosso Deus, ele é bom em todo o tempo. O nosso Deus, ele é misericordioso. As suas misericórdias não têm fim, duram para sempre. E a graça de Deus foi manifesta a nosso favor, principalmente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você coloque a sua fé em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, todos aqueles que colocam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, esses serão salvos e desfrutarão das grandiosas bênçãos de Deus, desde aqui nessa terra e principalmente na nova terra e nos novos céus e na nova terra que Deus tem preparado para nós. Então lembre-se, coloque toda a sua confiança e esperança unicamente no Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é provedor. E o nosso Deus é o Deus das misericórdias que se compadece de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar comigo. Receba essa palavra como palavra de Deus que te encorajem a confiar no Senhor, a esperar unicamente nele, pois a nossa segurança não está em nenhum outro lugar a não ser unicamente no Senhor, o nosso Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida desses meus amigos e irmãos que nesse momento estão assistindo essa live. Que o Senhor abençoe-os, que o Senhor livre-os de todo mal, que o Senhor cuide deles. Esta palavra é uma palavra de encorajamento e esperança, para que eles não sucumbam ao medo, nem ao desespero, nem ao pânico, mas que eles confiem em Deus unicamente. E aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, Deus, que o teu Santo Espírito possa estar nesse momento, ó Senhor, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles creiam em nosso Senhor Jesus Cristo para serem salvos,
Essa é a minha oração que eu faço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo. Uma boa noite. Fica na paz. Deixa eu dar um abraço aqui, certo? Um abraço para o João Vitor, obrigado. A minha irmã Renata, a Tatiane Chaves, minha querida amiga galega, um abraço. A Mirelinha, Deus abençoe. A João Gomes, um grande abraço. A minha prima Manuela, ao meu amigo, já quase reverendo aí, Marcos Melo. Ao amigo Carlos Azevedo, Deus te abençoe. Também, Carlos Azevedo, isso mesmo. Ao meu primo Ângelo Duran, também um amigo Samuca Gomes, quem mais? A Edileuza, ao Abraão, um abraço, meu amigo Abraão, quem mais? Deixa eu ver. Ao Denis, meu amigo lá de Aracaju, um grande abraço. E ao pessoal do Café Prime, assim também como o presbítero Alberto, o Paulo Rafael, a minha sobrinha Tainara Machado, a Sheila Peçanha e também ao Lulu. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe, até a próxima.